Olá, internautas do Acre ao Vivo. Eu, Jorge Brau, tenho a honra de entrevistar agora Sidney Tendler. Ele é carioca, arquiteto, artista plástico há 23 anos, radicado na Bélgica, e ele veio fazer uma passagem aqui pelo nosso estado, exatamente para fazer uma nova fase do seu trabalho. E é ele mesmo que vai nos contar. Sidney, por que o estado do Acre? Que fase é essa do seu trabalho? Bom, esse projeto surgiu de uma ideia que eu, depois de estar tanto tempo afastado do Brasil, quer dizer, afastado, a última exposição que eu fiz no Brasil foi em 2010, 2011, ou seja, tem 10 anos. Então eu resolvi fazer um grande projeto. Quando eu saí do Brasil, em 2000, eu fiz um projeto sobre os 500 anos de cultura europeia no Brasil. Já naquela época eu já discutia essa questão do descobrimento, que nunca houve, né? Na verdade não foi um descobrimento, foi uma apropriação. Eu fiz uma grande tela, eu expus essa tela no Museu Nacional de Belas Artes no Rio e mostrei em outros lugares também. Aí agora eu resolvi, comemorando esses 20, agora 21 anos fora, de fazer o oposto, fazer o Brasil antes da chegada dos europeus. E agora, então, eu comecei a buscar vestígios, né, do que nós tínhamos antes da chegada dos europeus, e é claro que o Acre é fundamental com os geoglifos, que é recente a descoberta, mas de qualquer maneira é muito forte, porque mostra claramente que aqui no Acre houve, né, uma grande civilização e que essa civilização, ela simplesmente, na visão europeia, na visão europocentrista, eles simplesmente negligenciam. Então, esse é o meu projeto. É um projeto de fazer uma varredura no Brasil em busca dos elementos que comprovam que haviam civilizações no Brasil. Agora, esse trabalho, me parece que o senhor compõe algumas telas no local. Durante a sua permanência aqui, o senhor faz um trabalho justamente no local onde o senhor faz essa pesquisa. E o senhor observando os geoglifos, qual a importância vamos supor, o senhor citou aí que o Acre é um dos estados que tem potencial, mas ele é renegado pela história, pela própria questão cientista de Rio e São Paulo. Esse seu trabalho vai ajudar e muito a mostrar que, como algumas pessoas dizem, o Acre realmente existe. Não, a verdade é a seguinte, é interessante, as coisas comigo elas funcionam de uma maneira um pouco intuitiva. E eu briguei muito para vir para o Acre, até por causa desse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Muita gente dizendo, você vai agora ir no Acre, etc. Com essa situação toda pandêmica que está acontecendo, estamos aqui numa situação vermelha. E eu me bati porque eu tinha aquela sensação de que eu tinha que ir ao Acre. E realmente foi muito interessante, porque primeiro eu estou aqui, as pessoas em que eu me cerquei também foram pessoas muito positivas, né? Tanto o Cassiano, que me levou aos geoglifos, quanto a Joyce aqui do hotel, foram muito positivas ao meu projeto. Aqui neste hotel é interessante que tem uma história que eu aprendi aqui, porque eu me lembro, ainda na época de escola, eu me lembrava bem da história do Rio Branco, da ação do Rio Branco, da diplomacia, mas aqui nesse corredor tem uma história explicando exatamente o que aconteceu. E é interessante a gente perceber que o Acre, ele tem uma situação em que era da Bolívia, né? Houve uma briga com a Bolívia, e que os acreanos quiseram pertencer ao Brasil. E isso é uma coisa que tem tudo a ver com o meu projeto, porque apesar de eu estar 20 anos fora, e esse é um projeto meu de retomada, também é mostrar que eu também quero pertencer ao Brasil, e eu achei isso muito interessante, esse paralelo entre o Acre e a minha situação atual, que eu estou querendo mostrar o Brasil para os brasileiros, e o Acre pode ser até uma situação emblemática para mim. E vamos mudar um pouco de assunto. Como começou as artes plásticas na sua vida? Primeiro, a questão
o brasileiro vendo o Brasil de fora e vendo toda essa efervescência. E, segundo momento, a questão de como começou a se passar na sua vida. Bom, primeiro vamos falar da questão política. Eu acho que, claro que nós todos sabemos o que o Brasil está passando. Bom, se a gente falar de cultura, então, nós estamos num momento muito delicado, porque houve um desmantelamento na cultura brasileira muito sério nos últimos anos. E a gente tem que fazer o quê? Nós temos que ser resistência. É nesse momento que o artista até cresce. Na época da ditadura, eu já tenho idade, eu vivi a ditadura, e eu me lembro que havia uma resistência. E toda vez que a cultura ela leva assim, um golpe, existe imediatamente uma resistência a esse golpe. E essa resistência é interessante porque ela é criativa. É uma situação que os artistas sensíveis percebem. E talvez seja até por este motivo que eu estou fazendo esse projeto no Brasil agora. Sobre a tua segunda questão, que é sobre, Como começou na minha arte, as artes plásticas. Muito bem. Eu comecei como fotógrafo, depois eu fiz um bom tempo fotografia, viajei pela América do Sul como fotógrafo, e enquanto fazia arquitetura. Depois eu terminei a arquitetura e fiz um curso de especialização em design. Daí foi um pulo para começar a fazer pintura. E eu, hoje em dia, faço multimídia, trabalho com a fotografia, que é o que eu vim aqui. O meu processo criativo começa com a fotografia, passa pelas aquarelas e depois termina com as telas. Eu aqui, inclusive, tive a oportunidade de pintar uma aquarela num geoglifo, isso está documentado. E depois, aqui nesse hotel, eu ontem passei o dia fazendo aquarelas, pintando aquarelas, inspirado ainda pela energia criativa do Acre, que me surpreendeu. Eu achei aqui Rio Branco, foi muito propício, foi muito profícuo a minha estada aqui em Rio Branco. E eu não posso deixar de perguntar se nós acrianos, as pessoas que estão nos assistindo no mundo inteiro, quiser acompanhar seu trabalho, quais são os sites, quais são as fanpages que a gente pode encontrar esse seu belo trabalho. Com certeza que eu vou pesquisar e com certeza vou me surpreender. Bom, obrigado por fazer essa pergunta, é uma oportunidade de eu divulgar um pouco. Bom, meu nome é Sidney Tendler, o meu Facebook é Sidney Tendler e o Ateliê Sidney Tendler tem uma página. Eu no Instagram sou Sidney Tendler e no YouTube também tem um canal Sidney Tendler, Ateliê Sidney Tendler, em que você pode ver muitos vídeos dessas andanças que eu tenho pelo mundo afora.